Olá, gente! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Estamos aqui nos últimos detalhes. Ah lá, a doutora Mariana já entrou, então eu vou fazer aqui o convite. Doutora Mariana, que é pediatra, e vai entrar aqui com a gente hoje nessa live maravilhosa, tão importante. Oi, Manu, tudo bem? Ei! Oi, amada, tudo bom? Que bom Tudo ter bem. você aqui, Boa né? tarde. Muito obrigada. Boa tarde, Mari. Conseguimos essa pediatra tão brilhante que nos ajuda tanto em nossas salas de parto, né, Mari? UTI, Verdade. consultório. Deixa o pessoal ir entrando, porque tem só um Aham, minutinho, tá bom. né? Não vamos começar agora, não, esse tema que eu tô precisando aprender muito. A gente está sempre precisando, Manu. Todo mundo está A precisando. gente está sempre precisando. E ela veio falar comigo, né, da especialização que finalizou. E na hora eu fiquei muito empolgada, porque a gente precisa muito justamente entender sobre essa criação, né, Mariana? E vem sempre o que eu costumo falar sobre. É muito fácil, né? Não é muito fácil, mas talvez seja mais fácil você engravidar e ter um filho e depois, e a criação, É, e o resto da vida, e todos os dias, e todas as noites. Então, isso aí realmente que é o grande porém de ter um filho, né? Porque ter é muito fácil ter. Eu sempre costumo dizer que é transformar em gente que é o grande lance, né, verdade, você tem Mari? toda razão. E isso a gente vê muito no consultório, né? Assim, eu não vejo só doença, né? E a gente, às vezes, se depara com mais doenças físicas, mais doenças mentais do que física, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, um detalhe, uma coisa que a família não sabe como lidar e a gente, né, como educador parental, agora vou conseguir ajudar um pouco mais, eu acho nisso. É muito Com importante. certeza, porque é como você disse, as queixas talvez físicas não sejam tão grandes como uma queixa emocional, psicológica, saber agir, né? E É, até muita coisa que você pode consertar com uma conversa, vai muitas vezes evitar que aconteça alguma queixa física sim, depois, né? Porque a verdade. gente sabe muitas vezes que adultos e crianças podem também Adoece- fazer somatização, fazer aquela questão física daquela coisa psicológica que está vivendo, Com né? certeza. Então, realmente é muito importante você agora, com esse olhar, poder pensar justamente nessa... olhar para os pais e ensinar o quão importante é a criação, a questão do limite. E é mais ou menos isso que fala a educação parental e a psicologia positiva, né, Isso. Mari? É a disciplina positiva. A disciplina positiva, dentro da educação parental, ela é uma forma de comunicação. Deixa eu só te interromper um segundo para aproveitar que já tem gente assistindo a gente. Para todo mundo, gente, que tá aí, vai no aviãozinho ali, ó, e já chama outras pessoas para poder assistir, que nem que eu tô fazendo agora, ó. Vamos chamar as pessoas e aí para poder mais gente então poder assistir a gente, né? Então, todo mundo no aviãozinho clica porque é muito importante a gente pensar como lidar com a criança, com a birra, como lidar com a disciplina, né, Mariana? Isso aí. A disciplina positiva, ela fala muito disso, né? Da educação, ela é isso, né? A educação entre pais e filhos, né? A comunicação entre pais e filhos. Muita gente acha que existem dois opostos, né? Um você ser firme demais, então é a agressão física, é bater, é gritar, é xingar. Ou acha que o outro polo é ser gentil demais, ser mimado, enquanto na verdade não é isso, exatamente o oposto. O caminho é o meio disso tudo, né? É encontrar o equilíbrio entre isso. De forma que a gente consiga não resolver só os problemas de agora, mas criar adultos também capazes, né? E emocionalmente estáveis. Então, é isso que é importante. A gente pensar não só em resolver o problema de agora, mas do futuro também, né? Então, é autonomia, autoconfiança. Então, quando a gente É pensa muito muito, importante. quando a É gente muito pensa muito importante. em bater em crianças, a gente tem que Exatamente. pensar nisso, né?
muito triste essa realidade. Muita gente fala assim, não, mas bater funciona. Funciona. Realmente, às vezes até naquele momento ali, termina aquele comportamento. Mas quais são as consequências para o futuro dessa criança disso, né? O que ela aprendeu apanhando? Isso que a gente tem que parar para pensar. Né? Exatamente. E a gente que já estuda essa questão toda de psicologia e essa questão da criação dos filhos, né, Mari? A gente sabe que até os 7, 8 anos é onde a criança vai formar toda a cabecinha dela que ela vai ser, o adulto que ela vai ser. Então, tudo que ela sofre, tudo que ela vive nesse momento aí por volta Não é dos específico. 8, 9, é o que ela vai depois se tornar, o adulto que ela vai se tornar. Isso vai ser a fase mais importante. Então é Isso. importante a gente alertar os pais exatamente sobre isso. O que que bater, o que que repreender, isso pode gerar nesse adulto. Porque hoje a gente vê, né, várias pessoas adultas Uhum. e com algumas crenças, com alguns problemas, pessoas com dificuldade de se socializar. Então, pessoas até mesmo que Baixa já estão até com autoestima. exatamente, uma baixa autoestima muito grande. Então, isso gera muitos problemas no adulto. Então, o que a Sim. gente quer é isso, criar adultos fortes, saudáveis, que sejam independentes, né? Quantos problemas a gente vê de adultos que ainda não conseguiram ter uma independência, que ainda moram com os pais, ou mesmo que não conseguem ter um Não se realiza, relacionamento. que não se realizaram profissionalmente também. Muita gente acontece isso. Exatamente. Muita gente que não consegue se realizar profissionalmente, que não consegue se encontrar, né? Justamente porque essa falha, né, nesse crescimento, nesse processo mais importante de vida da criança, que é realmente essa fase, essa faixa etária aí que tão importante, que é necessário. A gente tem que saber lidar com isso. Eu fico muito preocupada, né? E a gente sempre quer acertar demais. E muitas vezes a gente pode não saber, acaba Até a errando. permissividade, né, Manu? Muitas vezes a gente quer mimar demais, achando que a gente está tentando, né, ajudando nossos filhos, mas também a gente vê que não dá certo também. Mimar demais também gera outros problemas, né? É Outros difícil problemas. ter essa balança, né, Mariana? É É difícil difícil, pensar, não é fácil, é não. difícil. Não é É, fácil, não, porque ao mesmo tempo que você quer dar, que você quer falar sim, você tem que falar não também. Então você tem que ter uma regrinha, assim. Eu não sei, eu tento ir pelo. Você vai pelo instinto mesmo daquele momento, né? Eu pego no dia, assim, eu falo, já falei, eu acho que 2 não, acho que eu vou agora falar um sim, entendeu? Hoje na já foi verdade, mais ou Manu, a gente menos tem que saber assim. que não existe mãe É, perfeita, não existe pai perfeito, não existem filhos perfeitos, né? Então a gente é, tem que saber lidar com essas diferenças, né? E a gente tem que saber que existe isso. Então, para poder a gente ir lidando com os nossos filhos. é. Eu queria te sugerir uma Mariana, atividade, Manu, para a gente começar. oi? Queria te sugerir uma atividade para a gente começar. Ah, sim, vamos lá, que eu Pode? tô toda ao seu dispor aqui. Uma atividade, ó Só para a céus. gente poder simplificar um pouquinho, eu acho que acontece na casa de todo mundo. Se não acontecer, atira a primeira pedra, que nunca aconteceu isso. Vamos fingir assim, ó, que eu sou a mãe e você é a filha, tá? Você tem aí uns 4 anos, 5, 6, 7, poderia ter 15, que eu acho que isso acontece em qualquer idade. E aí, eu vou ser a mãe e a gente vai simular um diálogo aqui, tá? Sim, com certeza. Manuela, desliga esse celular. Desliga, eu já mandei você desligar esse celular 10 vezes, não é possível. Vai brincar, vai brincar. Tem um monte de brinquedo ali, não é possível. Comprei um monte de brinquedo pra você não olha pra nenhum, você vai ficar metido no celular o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E a mãe tá aqui, né? Pelo amor de Deus, Manuela, vai, já mandei. Tá todo mundo aqui, ó. Seu avô, sua avó, e você metida nesse celular aí. Que vergonha, Manuela, que vergonha. Nossa, mãe, esse exemplo foi ótimo, né? Porque nessa pandemia eu acho que quem não tá sofrendo com isso, né, Mariana? Quem não, Quem não né? tem um Quem nunca? filho que quer, quem não tem um filho Quem nunca? que realmente a gente está sofrendo para poder tirar a criança de eletrônico, ficar o dia E que inteiro mãe em também não tá aqui, né, jogo. Manu? Exatamente. Que mãe também que não está o Eu tempo falo mãe, gente, mas inteiro. é mãe e pai, tá? É só porque são duas mulheres aqui, fica mais fácil pra gente falar mãe. Mas o pai também está inserido nessa conversa, tá? É, o que vale para um, vale para os dois. É, exatamente. Na verdade, quem que educa, né, Mariana? Quem que educa? Todo mundo, né? Isso, todo mundo. Manu, o que você sentiu quando eu falei assim com você?
Eu, ainda mais que perto das pessoas, né? Como você falou, a casa cheia, todo mundo. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha por estar sendo repreendida na frente das pessoas. Senti uma diminuição também. Revolta, senti também um pouco de revolta, porque as Uhum. pessoas não me dão atenção. Então, a única atenção que me dá é o celular que está me dando atenção. Que eu posso fazer aquilo que eu quero, conversa comigo, assisto o vídeo que eu quiser. E o que que você decidiria em relação a isso? Qual seria a sua atitude? Você pararia Olha, de eu iria ficar. ver? Você continuaria vendo? Você Eu iria pararia desligar de. depois da próxima vez? Eu iria parar de ver nesse momento, mas eu iria num próximo momento, eu ia para o meu quarto, falar que eu estava fazendo alguma outra coisa e para poder de novo ver o telefone, né? E, Porque a coisa não iria mudar, as pessoas iam continuar sem me dar aquela atenção. e você acha que a mãe, eu no caso, queria passar que mensagem para você? Você passou uma mensagem de alerta, de repreensão, de, de Parecia que eu te meio de amava, assim, que eu queria o seu bem, de fato? não, Não parecia. não. É exatamente Parecia isso. uma repreensão. Parece Parecia que ser uma às vezes repreensão. você, você não gosta de mim, você não me ama, você não faz mais fazer o que eu quero, não tem umas coisas assim, isso é bem comum, né? Na verdade, eu acho que tem muito ruído, né? Assim, as pessoas falam uma coisa, tipo assim, a mãe fala uma coisa para a criança. A criança entende outra completamente diferente, né? Não é o que a mãe quis dizer. Então, a falha de comunicação é muito grande. Então, a gente tem que entender o que a gente está falando, falar de uma forma mais clara para que essa criança consiga entender, de fato, o que a gente está querendo dizer. Então, o que eu tô querendo dizer é que eu sou mãe, que eu gosto muito desse filho, que eu acho importante para ele que ele não fique no celular, que ele tem outras coisas para poder fazer que deixam ele talvez mais inteligente e mais sociável. Só que eu não falei nada disso, né? Eu falei outra coisa. Deixei ele envergonhado, Não. triste, não é? Revoltado, Isso, exatamente. né? Então a gente tem que pensar muito na mensagem que a gente quer passar e na mensagem que a gente tem realmente está passando, que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, como consequência dessa falha de comunicação, dessa repreensão verbal, é uma agressão verbal, uma agressão às vezes física, né? Porque a gente não vai agredir fisicamente aqui, mas poderia ser eu dar um tapa, pegar o celular e jogar longe, poderia ser uma coisa mais grave, assim. Então a gente tem a rebeldia como consequência dessa falha de comunicação, tem a retaliação. Então fala assim, ah não, tá, da próxima vez, então você vai ver o que eu vou fazer então. Não tem isso também? Uhum, tem. Adolescente também, isso é muito comum. Tô falando para criança pequena, mas poderia ser para adolescente. Tem o recuo, então é aquela pessoa que é dissimulada, que às vezes vai fazer escondido. Então a gente tem que pensar nas consequências dessa agressão que a gente está fazendo, sem ter nada de gentileza nisso, né? Não tinha nenhuma gentileza nisso, só tinha firmeza. Então a gente tem exatamente esse equilíbrio entre gentileza e firmeza, né? Então a Nesse disciplina caso, positiva é a sua repreensão foi totalmente com firmeza, não um pouco com gentileza, exatamente. né? Que é o que a gente acaba Exatamente. vendo mais no dia a dia, né? É. E a gente tem que pensar por que a gente está tendo que fazer isso, né, dessa forma. O que está levando a gente a fazer isso, né? O nosso dia a dia, o nosso estresse, a nossa falta de atenção com os filhos, né? Então Eu ia isso falar justamente isso. Nossa falta de tempo, nosso estresse. Muitas vezes é mais fácil você chegar, gritar meia dúzia de palavras do que sentar do lado e conversar, né? exatamente, Então é você vai isso lá, mesmo. grita, esbraveja. Eu tô falando isso porque é mais ou menos isso. Você esbraveja que para, sai, sem muitas Uhum. vezes explicar o porquê, né? E você não está passando a mensagem adequada para a criança, e a criança Isso, distorce aquilo porque a cabeça dela vai entender totalmente diferente isso. isso, exatamente. É muito importante isso, porque o meu filho tem 9 anos e não era assim, mas devido a essa questão de não ter aula, e todas as mães estão sofrendo a mesma coisa. Era futebol, aula de inglês e outro futebol, e a criança não parava em casa, tinha mil e uma atividades. Hoje a criança está em casa o tempo inteiro. Então, Exatamente. assim, tem que ter. Eu falo que assim, ele ainda
assiste aula no celular e acaba que tem que ter muito. Eu falo que eu não sei se na idade de uma criança dessa eu ia conseguir pegar o celular e ficar assistindo aula em casa do que A gente estar ali do consegue, não. lado. A realidade é que a gente, até às vezes, a gente vendo, né? Às vezes tem que ver um, sei lá, tem que ver um congresso, alguma coisa. Você tá vendo, mas daqui a pouco distrai, vai ver outra coisa. Tá em casa, você não tá naquele ambiente, né? Isso é uma coisa importante também, né? A Exatamente, gente não cobrar tanto as crianças nesse período, né? Não se cobre tanto e exatamente. não cobre tanto da outra pessoa, né? Assim, vamos tentar Sim, ajudar. Porque tem é, gente que fica, né? Eu vi muita gente fazendo aquele quadro de rotina. O quadro de rotinas é importante. A gente vai até falar sobre isso depois também. Eu queria falar sobre isso. A rotina na disciplina positiva é super importante. Mas a gente tem que entender também que a gente está num momento um pouco diferente agora. Então, cobrar demais vai ser um pouco ruim nesse momento. Então, cobre sim. não. Cobre menos das crianças também. Não, temos que cobrar menos, e eu realmente estou cobrando menos, porque eu acho até que nesse fator eu fico até impressionada como é que a criança consegue parar e assistir aula, porque eu mesma tenho que, se eu for ler um livro no celular, muitas vezes eu tiro da internet de tudo para poder não ficar recebendo estímulo, mensagem, porque senão você totalmente se desconcentra e acaba, né, se desconcentrando. Então a gente tem que entender que a criança também passa por isso. Mas é falar com carinho, falar com cuidado, explicar muito porquê, né, Isso. Mari? Falar Dar e mostrar opções, né? A gente vai gentileza, né? exatamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre dar opções também para a criança, né? Então não é só, não, larga o celular. Meu filho, larga o celular e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, vamos É, dar uma opção real, né? Assim, a gente dá a liberdade de escolha, mas é uma liberdade de escolha limitada, né? Então a gente vai fazer isso ou isso, né? Ele tem que fazer. é, Então, por exemplo, ela tem que escovar o dente. Não quer escovar o dente. Não tem a opção não escovar o dente, né? Isso não é uma opção. Não escovar o dente não é uma opção saudável. sim, Então ele vai ter que escovar o dente. Ah, mas aí então você quer escovar o dente. Aí, se for uma criança pequena, por exemplo, você quer escovar o dente pulando igual um coelho ou andando igual um elefante. A criança, muitas vezes, nesse dar uma opção, a gente consegue contornar uma situação. Então, isso é bem importante. A gente tem que dar uma opção, tem que entender a mensagem que o nosso filho está passando por trás. Aí é muito difícil. é, com certeza. E também muitas vezes, eu vou escovar o dente, mas você vai comigo. Aí você vai junto para poder Isso, vai junto com ajudar, a criança. vai Pode ser também, eu vou escovar junto. o dente, você tem que escovar o dente e eu vou com você. Né? Então, E assim, sim, isso faz parte é. também. Mas isso é muito importante. Não só tirar, que é repreender, mas também dar a opção do Dá tipo, opção. vamos assistir um filme então junto, vamos parar de olhar aqui pro jogo do telefone, né? Exatamente. Isso mesmo. Também isso é importante. Então, sempre, gente, dar opções, não só repreender, mas eu vou fazer o quê então, já que eu não vou jogar, já que eu não vou ficar vendo vídeo, né? Então, assim, você tem que dar opção, tem que dispor o seu O seu tempo tempo. para estar junto à criança. Porque Exatamente. senão realmente ela não tem opção, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Que as crianças nunca ficaram tão sem opção, porque uma não vai na casa da outra, não brinca, não. Então eles se falam só pelo telefone. Então virou 24 horas, porque ali é a diversão, ali é o estudo, ali é tudo, né? Então realmente está bastante complicado. Mari, queria te perguntar uma coisa: por que hoje, né? A gente tá em consultório e tal, e amigos. Por que parece que hoje as crianças de hoje estão mais sem limites? As Ai, crianças de hoje parece que estão antes, né? Pelo menos a gente na nossa época, parece que era uma coisa um pouco melhor em relação a isso. Hoje as crianças parecem que estão muito permissivas e a gente consegue entender essa diferença entre a criança de antigamente e a criança de hoje, que parece que tudo quer, tudo pode, é muito estimulada. muita gente fala isso, né? Porque, né, tipo, você vê uma avó falando assim, porque antigamente, na minha época, nunca queria isso acontecer. Ninguém deixava uma criança fazer isso comigo antigamente. Uma criança nunca ia falar assim, nunca. Então, realmente, existe uma diferença muito grande entre a criança de antigamente e a criança de hoje, né? A criança de antigamente, até socialmente pensando, historicamente pensando, a gente vê a evolução da sociedade, né? A nossa família, todas as famílias, né? Era mandada por um homem. Esse homem, ele mandava e não só a mulher, como todas as crianças obedeciam a ele. Na verdade, não só as crianças, como a mulher também era obediente a ele. Era uma obediência, assim, irrestrita. Não tinha opinião, não tinha palavra. Então, realmente existia essa obediência. E aí, historicamente, isso foi modificando. A mulher foi ganhando espaço, né? Dentro de casa, dentro do trabalho, foi saindo, foi
o homem e a mulher foram se igualando. E aí, quando existe, e aí não existe mais essa hierarquia, né? Graças a Deus que não existe mais essa hierarquia. Só que quando isso também não existe mais, as crianças também perderam um pouco essa referência de obediência. Porque elas veem as pessoas iguais. Então, com essa evolução da sociedade, as crianças também modificaram. Então, não adianta a gente querer que as crianças sejam iguais se os pais não são iguais. A gente tem que entender isso, né? Então, não é culpa da criança, é uma modificação. E a gente tem que saber atuar nisso. Você tem que saber lidar com essa modificação e saber que isso é natural, que isso é normal, inclusive que isso pode ser bom. Então, não ser tão obediente assim como eram nossos avós, que foram nossos avós, é importante. E, né, isso cria uma outra civilização de pensar, de muitos sentimentos que são envolvidos aí, né? Então, a gente tem que pensar nisso como uma evolução mesmo. Evolutivamente, a gente teve essa mudança. Isso que é importante. Entendi. Então, Entendi. realmente não Porque existe realmente mais as crianças de antigamente. Elas não vão voltar mais. não vão voltar mais, acabou. As crianças de hoje são diferentes desse São mundo. diferentes. Esse mundo moderno fez também as crianças diferentes, Sim. né? E tudo Não, bem, não tem né? jeito. E tudo bem, assim, o negócio é só saber Também não lidar, ficar entender, isso. é, Não ficar, saber lidar. não é uma criança ser respondona, ser agressiva com os pais ou mandar nos pais. Não é isso, não é uma inversão. É só um respeito às crianças, é colocar as crianças num local de dignidade, de respeito, de conversa, de que ela pode ter voz, sim. Por que uma criança não pode ter sentimentos? Elas têm sentimentos. Então, a gente como adulto, tem que reconhecer isso na criança. E reconhecer isso como uma qualidade, né? Não como um defeito. Até para as crianças ficarem mais fortalecidas na sua Com identidade. certeza. Isso fortalece, né, tal, nessa questão da criança também ter a sua voz. Tudo Sim. isso já vai Sua falando um pouco da opinião. personalidade. E o que a gente quer é que as crianças, principalmente, se tornem adultos, que consigam realmente ser independentes, Isso. né, consigam seguir aquele curso normal da vida. Porque eu acho que isso que é o mais importante, é isso que a gente quer, né? Exatamente. Criança saudável para se tornar um adulto que seja pleno, que consiga realizar todas as suas atividades e Isso, tudo exatamente. mais. Exatamente isso, Entendi, Manu. Mari. Perfeito. E vamos falar um pouquinho também sobre a questão da birra, Ih, teve muita gente falando né? de birra. Isso, a questão da birra é uma questão importante, porque eu acho que talvez não tenha um momento em que a gente perca mais as estribeiras quando a gente está frente a uma criança fazendo birra. Eu acho que isso Exatamente, Manu. deixa os pais totalmente fora de si, porque é complicado. Você não sabe o que que você faz, assim. É, Eu não sei, eu quero aprender, porque assim, você não sabe se você deixa para lá, se você cai na birra, se você não sabe o que que você faz, né? é Então, difícil mesmo, assim, Manu. A birra, na verdade, o que acontece? A birra, primeiro que ela é normal, né? Isso é uma coisa que acontece nas crianças, geralmente ali a partir de 1 ano e meio, 2, 3, tem até nome, né? Terrible two, né? O pessoal chama. Isso é normal. A gente não tem que entender a birra como uma coisa anormal. Só que a gente tem que entender por que da birra. A criança está fazendo birra tem algum motivo, né? Primeira coisa, que ela já fez birra alguma vez na vida e alguém cedeu. Então ela viu que aquilo ali deu certo, então eu vou fazer de novo. Tá? Isso é a primeira surtiu coisa. efeito positivo para ela. Isso. E aí ela já entendeu que se ela faz birra, ela vai conseguir o que ela consegue, então ela vai continuar repetindo esse comportamento. Segunda coisa é que toda birra tem um porquê. Pode ser fome, estresse, ansiedade, pode ser querer sua presença. Isso é muito comum, né? Então a gente tem que entender o porquê que está acontecendo aquela birra. Se uma criança não consegue, ela não começa a se debater, chorar, gritar à toa, tá? Então isso tem um motivo. A gente tem que tentar entender o motivo dessa birra. Outra coisa que a gente tem que entender, Manu, que a nossa, como é que eu vou falar? Nossa capacidade emocional, nosso desenvolvimento emocional só é completado com 20 e tantos anos, tá? Então, Uhum. adolescente e criança não tem ainda estabilidade emocional. Tem adulto até que não tem também, né, Manu? Mas enfim, vamos Aham. voltar aqui para as crianças. Então, mas quem é o adulto? Não é? Mas quem é o Sim. adulto da relação?
quem é a pessoa emocionalmente madura da relação Que ali? teria que ser, pelo menos, né, Mariana? São os pais, né? Então, é o pai e a É. mãe. Então, a gente que tem que tentar contornar isso. Não adianta achar que a criança vai se autorregular e vai resolver a birra, porque ela não vai. Ela não tem regulação emocional para isso. Pode não adianta querer isso da criança. Então, a primeira coisa que eu acho importante da birra é, além da gente saber o porquê dessa birra, é o adulto ter uma pausa positiva, que a disciplina positiva fala muito disso, da pausa positiva. Porque se a criança lá gritando, esgoelando, se batendo no chão e você chega brigando e você grita, mas eu já mandei você fazer isso, para. Você, aí você fala assim, para de gritar, que senão eu vou te bater, ou pega e bate. Aí olha que doideiro, você está falando, para de gritar, mas você está gritando. Gritando. Você não quer que o seu filho seja a pessoa que bata no futuro, mas você está batendo no seu filho. Isso é muito difícil, né? Quando a gente se coloca no lugar da criança, isso atinge muito o nosso interior, assim. Isso abala um pouco a gente. A gente tem que entender Sim. isso. Então, na hora da birra, a gente tem que tentar ter uma pausa para a gente poder, o famoso respirar, contar até 10, se retira um pouco, para pensar e depois você volta. Não adianta naquele momento que você está com a cabeça ruim também, às vezes está cansado ou coisa do tipo, já responder na hora. Então, recua, para, respira, para depois Reflete. você ir atender a criança novamente. Uma coisa importante é o toque, o abraço, o acolhimento da criança pequena. Quando a criança está tendo aquele ataque de birra, ao invés de gritar, dar sermão, tenta ir abraçar a criança. Só isso. Sem sermão, sem nada. Sermão é chato, né, Manu? Você gosta de receber sermão? Uhum. Ninguém gosta. Não, A criança também não vai ninguém gostar. gosta. Não vai gostar, não vai dar certo. Então foi lá, abraçou, acolheu, para poder tentar acalmar ela também. Então isso é importante. Não ceder é importante também, tá? Porque em momento algum eu tô falando aqui que vai deixar a birra acontecer e você vai fazer o que a criança quer. Não é isso. Então não ceder é importante, tá? Então você tem que ter a firmeza para se manter nessa não concessão do que a criança deseja, que está inadequado, né? É importante, nesse momento também, você dar a opção para a criança. Então, a gente volta lá no que a gente já falou. Por exemplo, a minha filha faz muito isso. Eu chego em casa cansada, né? E aí ela começa a fazer, às vezes, umas coisas meio suicidas dentro de casa. Querer pular do armário, subir, dar No cambalhota. sofá. E aí eu fico, para filha, pelo amor de Deus, para. Só que eu também não dou uma opção. Eu falo assim, vai brincar, mas ela não quer brincar com brinquedo. Ela quer brincar comigo, né? Então eu tenho que parar e dar o meu tempo para essa criança, entendeu? Isso é muito importante. A gente dá atenção para a criança. Porque se a gente não para e a gente não dá atenção, não vai resolver, né? Porque muitas vezes o que ela quer é exatamente isso, a sua atenção. E quando eu digo dar atenção, mano, pegar o celular, jogar fora, né? Porque a gente não tem como dar atenção para ninguém com o celular na mão. Ninguém pode falar com a pessoa com a outra lá teclando, isso não existe. Uhum. Então a gente tem que parar e dar atenção devida a essa criança, tá? Então, essas manobras já são bem eficazes, são bastante poderosas, a gente fala. E dá uma opção de fazer outra coisa. Não, tudo bem, minha filha, você não quer, igual eu falei, não quer escovar o dente. Agora, vamos falar de dormir, então. Tá na hora de dormir. Mas eu não quero dormir. Isso é muito comum, né? Então vamos dormir. Não vamos dormir, não. Vamos ali no quarto, a gente vai conversando e vai contando uma história e vão outras coisas acontecendo que não é diretamente dormir, mas que indiretamente vai te levar a dormir. Então isso é muito importante. Redirecionar, né? Dar uma outra opção. Tirar o foco daquele problema ali inicial. Então, E tudo com conversa, né, Mariana? Que eu sei que conversando a criança entende, né? Sempre Isso. conversando. E com jeitinho para falar, você consegue exatamente aquilo que você quer, né? Sem ser Só que obrigando. É importante sem você ser dar o poder de obrigando. decisão para a criança. Assim, quando você fala assim, filha, você decide. Você quer, sei lá, escovar. Eu tinha uma época que eu tinha 2 escovas de dente. Você quer escovar com a escova de dente roxa ou com a rosa? Aí ela vai escolher uma das 2. Ela não quer escovar. Mas aí quando vem a opção de escolha, eu tô dando poder para ela. Tô empoderando essa criança. Mas de uma forma que ela vai fazer o que eu quero. Entendeu?
mas Aham. dando liberdade de escolha para ela, de uma escolha limitada, claro, né? Então, é por aí, entendeu? Um poder de escolha dentro daquilo que você quer que ela Exatamente. escolha, né? É Exatamente. Tem que limitado. ter todo esse joguinho, todo esse jogo de cintura para você poder ir levando ela para aquilo que você quer, Exatamente. né? Não, exatamente isso. Entendi. Então, primeiramente na birra, você acolher, Acolher, abraçar, abraçar. respirar fundo, não Principal. ceder aquela birra inicial, Isso, exatamente. entender o porquê da birra, porque aquilo ali, a birra, na verdade, É é o como se fosse um reflexo de alguma choro coisa. do recém-nascido. É como se fosse o choro do É, recém-nascido, mãe. É, exatamente. né? É um reflexo, não tem, de É uma alguma forma de coisa. comunicação. É a forma de comunicação da criança, não tem jeito. Exatamente. Então, entender aquele momento para poder você entender o que que a criança está precisando para você poder não fazer novamente, Exatamente. né, Mari? E vamos falar um pouquinho agora sobre a questão que toda mãe pergunta, e essa é especial para minha cunhada, que está lá com as gêmeas com 6 meses e sofrendo para colocar as meninas para dormir, né, Carol? Aqui, ó, um Ah, beijo para Sônia. ela. E ela me liga desesperada, como que faz essa rotina do sono, que é tão importante. Deixa eu só sair aqui um segundo que eu tô na varanda e anoiteceu e ficou escuro. Heitor, tô batendo aqui, você não me ouve para poder acender a luz para mim. Coitado, Heitor, tá tendo que atender sinais. Minha produção não me ouviu, eu tô aqui batendo e eu tô aqui, ó, eu tava aqui do lado, mas não consegui chamar a atenção, né, filho? Agora tá ali. E aí, pronto, agora iluminou de novo. E aí falar sobre essa questão do sono, né, Ah, Mari, que é deixa eu tão falar aqui, ó. Tem uma importante. mãe que é até uma mãezinha minha. A Angina, mamãe, na verdade, é uma paciente minha. Ela falou que já pratica a disciplina positiva e quando o filhinho dela tá estressado, ele já pede um abraço. É mais ou menos por aí mesmo. Eles vão se acostumando, eles vão se autorregulando para isso, entendeu? Eu lembro de uma fase que minha filha era pequena, tinha uns 7, 8 meses, e ela tinha uma mania de querer acordar a gente dando tapa, o que é muito comum em criança, né? Aí criança, aí via que ele estapeava o tempo todo. Eu tomei uns 4 tapas na cara direto, não acordei, né? Não fingi que não acordei. E aí eu falei, meio que fugindo dormindo assim, falei, filha, sua mamãe só acorda com um beijinho. Aí ela dava um beijinho, aí eu acordava. Entendeu a diferença? Se fizer assim, Aham. para, filha, isso não funciona. Então você toma lá os Hum. 3 primeiros tapinhas do bebê, aí você, dormindo ainda, você fala assim, beijinho, beijinho. Que aí quando ela der um beijinho, você acorda. Minha filha fez certinho. Ela fez isso umas 2 vezes na vida só, depois nunca mais fez. Porque ela aprendeu que dar tapa não acordava, não me irritava, não causava nenhuma reação em mim. Só o beijinho. Então isso é bem Não, interessante. e outra coisa também importante, Mari, que a gente usa até mesmo com adulto, né, é aquela questão do cérebro não reconhecer a palavra não, né? O cérebro não reconhece o É, não. é muito difícil fazer um não, né? É, As pessoas querem que um bebê entenda o não. Sendo que o bebê não entende nem a frase. Quanto mais a é, negação dessa frase. Isso é impossível. É impossível. Então eu falo muito com os pacientes é, assim, quer dar uma ordem de não? É não só. Então, por exemplo, não pega essa caneta. É não, não, não. É não pega essa caneta. Porque ela não nem pega essa caneta. Como é que ela vai entender o não pega essa caneta? Ela não vai entender. Entendeu? Então não não, adianta. É exatamente. no máximo não. E olha lá. E, por exemplo, se você fala assim, para de gritar, Não vai não entender. grita. É. A criança só entende grita. Grita Só processo porque grita, 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 só grita, grita. processo grita. Então, quando você vai falar assim, para de gritar, é melhor você falar, vamos falar baixinho. É Isso. melhor você já dar a opção do que você A quer. opção positiva, não é o não, porque o não fazer ela não entende. Ela só vai entender o fazer, O, fazer, fazer. Ou é o não, não fazer, não gritar, não isso. Isso. derramar, não pular. Ela vai É porque tem pular, os ela vai riscos, gente. A criança não derramar, tem ela vai cérebro para isso gritar. ainda. É Oi? exatamente isso. A criança não tem cérebro para Exa- isso, não tem entendimento disso ainda. Ó. É muito Não, difícil, as pessoas querem isso. isso é importante. Até a gente que é adulto é assim que a gente vai lidar, né? Até mesmo no relacionamento marido-mulher e tudo Uhum. mais. Quando a gente vai também resolver essas questões, a gente sempre fala também para isso, né? Ah, você deixou a toalha molhada em cima da cama. E a gente sempre fala para. Você não acha melhor tirar a toalha e pendurar? Sempre dá a Isso é opção disciplina positiva positiva. pura. É, tô aprendendo então. Exatamente, Né? é Porque exatamente isso. você esbravejar que deixou a toalha molhada em cima da cama vai só reforçar do cérebro
que deixou a toalha molhada em cima da cama. Então, assim, é melhor Exatamente. você já ir reclamando, mas dando a opção. Você não acha melhor tirar a toalha e pendurar? Né? Então, assim, acho que talvez isso funcione melhor do que, não pula, meu filho, você vai se machucar. Então, assim, já fala o porquê e não simplesmente, isso aí eu sempre procurei fazer. Ó, vai cair, vai se machucar e vai, depois aí eu falo, tem umas coisinhas piores, não vai conseguir andar. Às vezes eu falo isso. Mamãe, pô! Dependendo do jeito que você cair, aí ele já fica mais com medo e aí já não faz mais isso. Mas vamos falar do sono O então, sono. Mari, que acabou que Então, eu. o sono, a gente entra num processo que é a rotina, né? É muito importante a gente ter rotina. Pro bebê, pra gente também. Mas imagina você acordar, acordei. Não sei nem que dia da semana é, não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou comer, não sei que horas que eu vou dormir. Isso causa um desespero, né? Assim, da gente pensar. A falta de previsibilidade, isso é muito importante. Assim, a previsibilidade é muito importante para a gente poder saber o que vai acontecer, a ordem das coisas, e a gente ter uma calma, ter uma paz para a gente poder levar um dia tranquilo. Quando a gente não tem essa previsibilidade, isso causa um caos. Então, o sono entra muito na rotina da casa, do dia a dia mesmo. Não só a rotina do sono, mas a rotina do dia inteiro, né? Então, isso é muito importante. Uma criança pequena já pode sentir essa necessidade de ter rotina, já Sim, sente isso. eu tento sempre Porque já, essa. assim, quando nasce na maternidade, eu já falo em relação, por exemplo, a banho, antes da hora de dormir. É claro que uma criança muito pequena, por exemplo, melatonina, que é o hormônio do sono, No só começa a sono. produzir com 3 meses. Então não adianta eu querer que a criança durma ou tenha uma regulação, que ela entenda o que é dia e noite, antes de 3 meses, porque não vai ter. Mas eu já Ah, posso, então. sim, ao nascimento, já ir treinando ela para que aos 3 meses ela já esteja melhor nisso do que se tivesse, né, aleatoriamente. Então, assim, a criança tem que ter Então, uma rotina. até 3 meses, então, é meio que considerado normal a criança trocar o dia pela noite. É normal, mas a gente tem como interferir um pouco nisso. Criando, Tem como já botando a interferir. rotina. É que a criança não sabe o que é dia e o que é noite. Mas não é somente trocar o dia pela noite. São coisas distintas, entendeu, mano? Entendi. Então, por Então exemplo, já é que a gente orienta, né, de dia, fazer com que a criança não durma, deixar o sol não, mais entrar. ou menos, a criança pequenininha tem que dormir de dia. Mas aí, assim, por exemplo, ela faz, só que ela dorme de dia igual ela dorme de noite. Para ela não tem diferença de dia e noite. Ela vai dormir tanto de dia quanto de noite. A questão da rotina do sono é que ela tem que ter, por exemplo, uma criança 6 meses lá, que é a sua sobrinha, deu lá às 7h30, 8 horas da noite, já começa já a diminuir o ritmo das brincadeiras. Então já é uma brincadeira mais lenta, talvez num ambiente um pouco mais escurinho, já começa a Escuro. falar que daqui a pouco vai comer, vai tomar banho, vai poder dormir. Então você já tem que ir criando um clima para a hora do sono, tá? E Uhum. aí, por exemplo, as sonecas do dia. A soneca do dia, o quarto não precisa ser aquele breu total. Vai ser uma penumbra mais ou menos. Não vai ser breu, mas também não vai ser claro. Não precisa ser aquele silêncio. Tem gente que fala assim, não, a criança tá dormindo, ninguém fala mais nada, parece que é meia-noite, mas na verdade é meio-dia. Então, não precisa ter esse silêncio total e absoluto na casa. Pode ser um silêncio, Entendi. pode começar a falar, né? Não Médio. precisa ligar a televisão no volume máximo, mas já tem ainda tem um ruídozinho pela casa. Então, são coisas que a gente pode fazer durante o dia para ela entender que a soneca do dia é uma e o sono da noite é Uhum. outro, né? É outro. Então, chegou ali 7h30 da noite, já começa a ter essa conversa, já dá uma diminuída no ritmo das brincadeiras. A gente já pode botar para poder tomar banho. O banho é bastante relaxante. Eu sempre falo isso, assim. O banho da manhã é um banho. É aquele banho que você brinca, você canta, você tá com a luz acesa, faz aquela bagunça no chuveiro. À Festa. noite é um banhozinho mais relaxante. Então, você já não fala com a criança nesse horário, já não, a luz do banheiro já é meia luz, a luz do quarto já é meia luz, para ela entender que ela está entrando em outro ritmo, que não é o mesmo ritmo da manhã. Né? E aí, Uhum. depois que tomou banho, vai mamar. As crianças muito pequenininhas mamam e adormecem logo, né? Acaba que a gente tem que colocar no berço adormecida já. As crianças maiores, a ideia é que a gente já consiga botar acordada ainda no berço ou adormecendo, né? Naquele finalzinho ali, para poder ela já começar a aprender que ela tem que dormir no bercinho, não no colo, né? E aí,
na hora de dormir. É importante, assim, às vezes, tem criança que só consegue dormir enroladinha, que é aquele, né, que a gente faz lá na maternidade, que é aquele embrulhinho. Isso ajuda também o bebê muito pequenininho a adormecer. O maiorzinho já não tem isso, né? O ninar também ajuda. Então, ou cantar uma musiquinha mais calma também ajuda. Muita gente acha que aquele móvel que fica em cima assim, acalma, mas aquilo estressa, aquilo agita. Então, não é indicado ter aquele móvel em cima do berço. Muitos têm luz, imagina você dormir com uma discoteca na sua cabeça. Não tem como. Não, não dorme. Então, o móvel também é ruim mesmo. Eu tô falando que nesse frio só um banho. Nesse frio fica mais difícil. Um banhozinho morno, né, gente? Pelo amor de Deus, à noite. Então, tem o ruído branco, que a pessoa fala que é aquele shhh, e é alto mesmo. Assim, às vezes tem alguns os consultores de alimentação, não é um shhh, não, é shhh, porque imita o ruído intrauterino, né? Então, de peristalse, do batimento do coração, tudo isso que o bebê ouviu, um monte de coisa lá dentro, né? Ele continua ouvindo. Ele escuta até mais isso do que a nossa própria voz, né? Nossa voz tem um monte de interferência no meio do caminho. Então, ele escuta mais o batimento do coração e mais o peristaltismo mesmo do que, de fato, a nossa voz. Então, o ruído branco. Hoje em dia tem aplicativo de ruído branco, né? Então, você não precisa ligar o secador de cabelo no ouvido da criança. Você pode pegar um aplicativozinho e baixar, que ajuda também. Então, isso assim, aí, gente. Uma dica legal. Então, baixar esse aplicativo do ruído branco e colocar lá à noite para a criança ouvir, para poder também já acalmar e desestimular dali do dia a dia, né? Lembrar que a gente não pode, de madrugada, se precisar. Se fizer cocô, troca a fralda. Se não fizer cocô, só xixi não precisa trocar se tiver tudo bem, né? Se não tiver assadura, nada disso. Então, você não precisa ficar trocando a criança de madrugada, né? Ah, tá soluçando. Mexendo na Deixa a criança criança. soluçar. Tem muita gente que pega a criança do berço e coloca no colo que tá soluçando. Gente, deixa soluçar. Soluçar não tem problema nenhum. Né? Soluçar. Criança soluça dentro da barriga, né, Manu? Não soluça lá dentro da barriga? Então, é normal, né? As pessoas ficam, não, porque tá soluçando. Tá soluçando. Na barriga era frio, era fome, era sede. Não era fralda suja. Não é, só realmente do bebê, né? O bebê soluça, deixa ele soluçar e tá tudo bem. Não precisa ficar mexendo. É fisiológico, não tem jeito. Então, é mais ou menos por aí. Mas o sono, ele entra mesmo na rotina de todo dia, né? Ai, não sei o nome do aplicativo. Alguém tá perguntando aqui. Tem que, não deve ser muito difícil achar, não. Depois joga no Google lá, ruído branco, que deve achar. Ruído branco, o nome. Deve achar. Ruído branco, Depois eu vou colocar o ruído branco. Isso aí, Lia tá colocando lá. A Lia botou ruído branco. Lia deve estar usando. Lia tá usando, né? Com a bebê também pequenininha. Ô, Maitezinha, tá linda lá. Beijo, Lia. Mas é importante, então, fazer tudo que a gente precisa, tudo que pode ser feito, né, Mari? Para poder ajudar nesse momento que é tão importante, porque senão a mãe no outro dia tá esgotada, né? Porque não consegue. Se o sono da mãe não é aquele sono bom, não é aquele sono eficaz, no outro dia a mãe não tem forças para poder estar lá de novo naquela rotina ajudando o filho, né? Então é comportamental mesmo, tem que entrar na rotina mesmo. É assim, porque acontece muito. O que as crianças têm? Né? Tem os picos de crescimento e tem os saltos de desenvolvimento. Então, assim, chega lá com 3 meses, daqui a pouco com 5 meses tem os saltos de desenvolvimento. Então, são períodos de mais atividade ou então que a criança ganhou alguma habilidade nova. Então, por exemplo, a criança não enxergava, aí começa a enxergar. Aquilo desregula a criança totalmente. Então, aquela criança que dormia, as pessoas têm paciente me falam que é praga minha, porque eu falo assim, tá dormindo assim, mas não costuma não, porque daqui a pouco vai desandar tudo. Aí acho que é praga, mas não é praga não. É só já sei que vai pelo salto de desenvolvimento, entendeu? Então, vai ser um período ali, às vezes, de 3, 5 dias, tem às vezes crianças que demoram um pouquinho mais, que vai desregular o sono. O que a gente não pode sair da rotina porque desregulou nesse período de salto. Porque senão realmente a gente não consegue retornar mais para o que era, entendeu, Manu? Então é importante a gente seguir firme ali, mesmo que não esteja funcionando nesses dias, a gente segue na rotina para poder conseguir ultrapassar esses saltos e conseguir chegar lá para frente. Então é bem difícil. É difícil. Mas então muda o sono no pico de desenvolvimento, no salto, nos dois? No salto de desenvolvimento e nos picos de crescimento. Pico de crescimento, tipo assim, aquela criança, nossa senhora, ela cresceu que eu nem vi, perdeu já meia dúzia de roupa, entendeu? Isso é pico de crescimento. O salto de desenvolvimento são os estímulos, né? Os avanços aí que a criança ganhou naquele curto período de tempo. As habilidades mesmo, né? Motoras, cognitivas, dependendo do que seja.
Exatamente. né? A Kelinha tá perguntando se é normal depois de um ano a criança comer menos. Parece ser mais dente nascendo. Pode ser que aconteça. Pode ser. Mas aí tem que ver a questão do crescimento e desenvolvimento, né? Aí realmente o pediatra tem que avaliar toda aquela curvinha, né, de gráfico, né, de crescimento para poder avaliar. Mas pode acontecer sim. É, isso aí, Mari. E outra coisa que eu também queria perguntar para você, em relação ao cocô, muitas mães ficam perguntando Cocô. quando que para de usar fralda, Ah, qual o tempo que é. isso vai variar bastante, assim, Manu. É, Você tem que ver como que tá o seu filho nesse momento, né? Tem gente que fala assim, não, deu 2 anos, tem que desfraldar. Não é assim, né? Deu 2 anos, tem que ver como é que tá seu filho, se ele já tem algum sinal de desfraude ou não. A criança sinaliza isso para entendi. você, né? Às vezes ela faz na fralda e fala. Ela geralmente começa falando que depois que fez, né? Ela já fez quando ela começou a avisar. Mas isso já é um sinal de que ela tá tendo já a noção daquilo. Às vezes ela fala antes, mas não dá tempo de chegar. Então, é importante Uhum, você levar também a criança quando você for ao banheiro. A mãe leva para poder ver que tá saindo xixi, que tá fazendo cocô, que naquele lugar que tem que fazer. Então, isso eu acho, às vezes nasce um irmão, né? Porque chega lá 2, 3 anos, as pessoas começam a ter filhos de novo, né? E aí as pessoas é. querem É a desfraldar fase em que vai nascer o justamente no irmão. momento que veio uma criança que usa fralda e que requer uma atenção surreal. Não dá, não tem como. Então eu nem penso em desfraude nesse momento. Ah, vai ficar um pouquinho mais pra frente? Vai, mas qual o problema? Nenhum. Melhor do que eu querer desfraudar aquela criança no momento que entrou uma criança de fralda de casa, entendeu? Então isso vai variar um Precocemente, pouquinho. né? É. Aham, entendi, Mari. Nossa, que maravilha. Então, assim, a psicologia positiva, ela é muito Disciplina positiva. importante. Disciplina positiva, ela é muito importante, É. né? Na verdade, eu acho que como a gente falou no início, né? A gente se preocupa muito com a queixa física, se está comendo ou se não está. Que, na verdade, isso é uma coisa tão natural, né? Como você falou, a questão do peso, que as mães se preocupam muito, mas isso é só avaliar a curva, ver se a criança está dentro da curva, ver se está tendo esse crescimento adequado. E muitas vezes o que come, o que não come, isso na verdade é um quesito que a gente se preocupa tanto, mas que na verdade essa questão emocional, como você transformar a criança numa criança forte, emocionalmente, independente, que vá depois conseguir ser independente, resolver os problemas da vida que virão, né? Então acho que isso é o mais importante. A gente entender essa criação, ela é muito importante. É. Estava vendo até esses dias um vídeo falando justamente isso, sobre como os pais muitas vezes protegem tanto, né? A gente protege tanto, a gente quer que a criança não se frustre, e muitas vezes a gente E é está evitando importante que a ela frustração, né? cresça. Assim, um É, pouquinho. é É importante a importante isso. frustração. É importante. É. É muito importante. Manu, eu só queria falar um Mas a pouquinho sobre uma gente. coisa que eu não falei na Bia, que foi sobre o cantinho da calma. Que a gente escuta muito falar sobre o cantinho do pensamento, né? A criança Sim, fez bagunça, vai pro cantinho do pensamento. eu nem sabia que existia o Cantinho da Calma. Então, esquece o cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento ele não está mais em uso, tá? Aí, por exemplo, a criança fez birra lá. Aí você tá estressado também, não quer, tá no seu momento de, né, de reflexão lá, de respirar, de pausa. Você também pode ter o seu cantinho da calma como mãe, inclusive serve de exemplo para o seu filho. E o seu filho pode ter o cantinho de cada calma também. Só que o cantinho da calma não é o canto escuro ali do quarto, não, entendeu? O cantinho da calma não deve nem ter esse nome, inclusive. Cada criança deve dar o nome que quiser ao seu cantinho. Esse cantinho deve ser criado pela criança, então pode enfeitar, botar bandeirinha, botar uns brinquedos, colorir, botar mais luzinha, faz o que a criança quiser, bota nave espacial, bota carrinho, enfim. Que pega um cantinho, pode ser uma almofada, pode ser sei lá, uma cabaninha, um cantinho do quarto, alguma coisa que seja mais lúdico do que um canto escuro, né? Então, a criança Aham. cria esse espaço, ela mesma cria, ela mesma dá o nome desse cantinho, para poder, na hora daquela birra, você vir e falar assim, filho, você quer ir pro seu cantinho especial? Sei lá, nave espacial da criança, enfim, faz um nome lá bonito. Que E é legal. para poder que seja mais, assim, que seja mais prazeroso para a criança estar e para a criança ir recobrando, né, retomando o sentido ali, né, mais calmo, não ficar naquele choro sem fim. Então é bem legal também, assim, esse cantinho da calma, criado pela criança, nomeado pela criança, é importante. Ai, que legal, Mário. Eu não sabia
E aí a Kelinha tá perguntando a partir de quantos anos você já pode usar esse cantinho. Pode Muito ser a partir dos interessante. 3 anos. Pode ser. 3 anos ela já Já pode entende o entender. cantinho da calma, Aham. né? Nossa, que legal. E eu, hein? Eu ia usar o cantinho do pensamento ainda. Ultrapassado já. É, Nossa, tem que fazer uma reciclagem, hein? Se eu quiser entrar por esse mundo novamente, eu vou precisar de umas boas aulas, hein? pode Porque eu já ia para esse cantinho do pensamento, achando que eu estava abafando. ele não ajuda mais. Colocar no quarto escuro de jeito nenhum. Nome imaginário, é isso aí, obrigada. Alguém falou um nome Nome imaginário, isso imaginário. aí. Vai ter um nomezinho imaginário que a criança vai gostar. E ali ela vai ficar nesse cantinho da calma até conseguir passar por esse processo e Isso aí digerir bem vocês esse conversam momento. depois, entendeu? A conversa volta, mas já volta com os dois mais centrados. Não nessa disputa de Aham. poder, de briga que era antes, né? Porque senão entra realmente numa briga que não termina. É uma briga sem fim, né? Com certeza. Mas realmente a arte de educar é um desafio constante, né, Mariana? Eu acho que, como eu falei no início, é muito fácil ter, né? É muito fácil gestar. Óbvio que é difícil, mas tendo em É só o comparação o começo, é só a pontinha do tempo, iceberg. é só a pontinha do iceberg, né? Eu falo que é muito fácil a gente sair, trabalhar, colocar as coisas em casa. Também é difícil, mas em comparação é muito fácil. E difícil mesmo é É você porque o nosso trabalho é transformar. previsível, a gente sabe o que vai acontecer. Mesmo que dê errado, a gente sabe o que vai acontecer. Exatamente, nosso trabalho é previsível. Então, assim, o mais importante é justamente o que eu falo, assim, a gestação foram 9 meses, teve o parto. Eu sempre, quando dou alta, eu falo que eu estou dando alta para a vida real, porque agora realmente está começando a vida, né? Eu falo que é chegar em casa, tirar as coisas da mala e a partir daí a vida literalmente vai começar, porque eu acho que o período de gestação é um período que a gente está realmente ali, é tanto sonho e a gente está andando em nuvens. E eu acho que nesse momento, o período que nasce, que você leva o bebê para casa, ali começa o grande desafio da vida de todos os pais, dos adultos, que é você transformar. Eu acho que justamente isso lá no futuro que vai fazer a gente olhar para trás e ver que foi bem sucedido, né? É quando você for ver o resultado do seu filho. Até que a gente estava conversando justamente isso. Não tem como a gente medir no momento, claro, né? Pequenas medições do tipo como que o filho é na escola. A gente sabe que a gente Uhum. consegue perceber crianças que têm difícil sociabilidade, tudo mais, nota escolar, amiguinho, aniversário. A gente consegue tendo essas pequenas medidas, mas a grande medida mesmo vai ser lá na frente, quando a gente olhar para trás e poder ver que a criança foi, voou e que criança, né, Mariana, é uma flecha lançada e aonde a gente foi, a gente espera que o filho vá muito mais longe. E é isso que eu espero, né? É isso que a gente sempre espera para os nossos filhos. Falar um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Na verdade, eu acho, Manu, que a gente sempre tenta criar nossos filhos com todo amor e carinho que a gente pode, né? Só que nem sempre a gente consegue demonstrar isso. E eu acho que a gente precisa disso, de demonstrar nosso amor e nosso carinho para nossos filhos. Que, às vezes, mesmo com pouco tempo, mas com qualidade, a gente consegue resolver esse problema. Então, assim, às vezes é um abraço, é um beijo, meu filho, eu tô aqui com você, eu posso te ajudar, eu vou te dar a mão, a gente vai junto nessa. Eu sei que você não está conseguindo agora, mas você vai conseguir. Então, são coisas que a gente fala, que a gente pode empoderar, ou a gente pode destruir uma criança. Isso só depende da gente. Exatamente. Justamente isso. Muito cuidado na repreensão, muito cuidado no que você chama seu filho, né? Em nenhum momento você vai Porque ele falar, pode ah, que internalizar aquilo. Às vezes você fala, que você não consegue, não é possível. Ele vai entendendo que ele não pode, que ele não consegue, que ele não é capaz. E aí? É isso que você quer para o seu filho? você pode simplesmente, com uma palavra, limitar totalmente o crescimento da criança, tanto emocional quanto realmente social, Uhum. psicológico, tudo isso, né, Mari? Então, Exatamente. assim, como importante é e mãe, né? E como a gente sabe, né, que as palavras têm poder e as palavras dos pais, com certeza, vai ter mais poder ainda, porque com certeza os filhos eles são heranças dos pais, então estão ali embaixo, né, do jugo dos pais. Então, na verdade, a gente sabe que tudo que acontece com a criança realmente é reflexo da criação, do desenvolvimento e do que a criança passou nesse momento. Então, gente, muito cuidado.
muita atenção, se doem mais, vamos, sim, me Estudem. doem Dá para ser mais. pai e mãe não é Por... vergonha nenhuma, Manu. Eu estudei para ser mãe, estou estudando ainda, vou continuar estudando. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente muda o mundo e muda os nossos filhos. Com certeza, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Eu estava esses dias não, sexta-feira, quando ele estava muito no celular e a gente teve que sair para o aniversário do meu pai. Ele não podia sair do Wi-Fi porque perdia o jogo, não podia sair fora do. Você vê até quando que assim o quanto que isso interfere, tanto que ele estava preferindo não ir no aniversário do que ter que no momento sair da internet, do sinal e ter que perder a partida que estava jogando. Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto isso interfere. Me deu um grande alerta para eu poder falar, realmente, parou, então assim, reduzir, já foi reduzido. E super conversado, horário para isso, para colocar, tem que determinar o horário para A ficar, rotina, só porque tá acabando nosso horário aqui, só tá faltando 4 minutinhos. O quadro de rotinas é importante, Manu, que a criança participe da rotina, faça esse quadro de rotina junto com o adulto. Não é assim, filha, aqui, ó, você vai acordar essa hora, exatamente. você vai comer essa hora, você vai trocar de roupa, você vai escovar o dente. É, Não adianta você impor. não, Tem que ser uma coisa que a criança vá, logicamente, guiado pelo adulto, mas que ela vai é. escolhendo, vá fazendo da forma Não. mais E eu lúdica falei possível. justamente com ele, vai fazer seus horários e você vai fazer seu horário. Aí realmente foi conversado isso, você vai fazer o horário que você acha que seja bom e a gente vai conversar junto, ou seja, trazer a criança para participar junto, né, e decidir realmente o melhor, porque os pais têm que estar ali nesse momento, já que já está maiorzinho também, para poder ajudar a decidir, interferir, para poder realmente a criança justamente ter limite. A criança precisa de limite, né? Como está falando aqui a Kelly, precisa de limite. A criança muitas vezes ela fica parada esperando um comando. Então é justamente esse comando que a gente tem que dar, esse comando que a gente tem que dar para ela nesse momento, não é, Mariana? Exatamente. Quero te agradecer muito, então, por você ter aceito esse convite da gente estar aqui para falar um pouquinho sobre disciplina positiva, que na verdade eu não sabia que essa palavra, mas assim, todo sentido é você realmente educar, né, com firmeza, mas também com carinho, com amor, é você falar firme, mas também com sentimento, né? Exatamente. Então, realmente imprimir uma disciplina positiva dentro de casa. Então, realmente é muito importante. Foi maravilhoso, vários assim, vários códigos caíram, vários insights. Eu vou Faz fazer agora sentido, um né? O negócio faz print. sentido, né? Quando você vai O vendo faz negócio sentido. faz total sentido e também para poder reafirmar ainda mais, eu acho que tanto para mim quanto para as pessoas, sobre a questão do tempo, quão precioso é o tempo da gente. Não dá para delargar aos outros o crescimento dos filhos, né? Então, assim, é importante pensar isso. O tempo não volta mais, então parar, nem que seja meia hora, Às vezes não é mas nem que a seja quantidade já. de tempo, mas a qualidade do tempo que a gente está deixando para os nossos filhos, né? Ó, Mari, vamos dar um sorriso, fazer uma. Ai, não tô conseguindo fazer o print, porque o telefone tá fora do. Tá Não no... sei Ah, fazer pronto, isso. agora foi. Peraí. Ê, dificuldade, meu Oi, Deus. Oi, Manu. Mari, tá aí? Aham. Tô. Tá Oi, acabando. foi. Beijo pro monte de Tá paciente que tá aí, acabando, Talitinha, gente. Eu que não tá posso aí, deixar ó. encerrar, porque se eu deixar encerrar, não fica gravado. Gente, quem tiver Beijo, alguma tchau. pergunta, Pode mandar coloca também, aqui gente. embaixo, Vai tá? conversar mais um Quem pouquinho tiver sobre alguma isso. pergunta, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. Thalitinha, Isso. um beijo, querida também. Beijo, tchau, Beijo. Tchau, tchau. pessoal. Mari, Obrigada, você ouviu Manu. falando? Para todo mundo que estiver ouvindo, quem tiver alguma pergunta, deixar aqui na Sim, foto pra gente que a gente vai responder, tá? Você sim, com responde, por certeza. favor, tá? Beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Onde que é, mãe? Encerrar agora?